podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Espósito. E o Barba sou eu. O iPhone 12 mini não está vendendo como esperado. A Apple deve encolher a sua produção em 70% e já está remanejando parte dos componentes para a produção de outros modelos. Mas e aí, será que tamanho é importante mesmo? No segundo bloco tem uma entrevista com Felipe Smoginski, ele é gerente de marketing e comunicação do grupo Alibaba no Brasil. Ele nos fala sobre os desafios que uma empresa cross-border enfrenta ao atender o Brasil do outro lado do mundo. Aguenta aí que a gente já começa. Este Tecnocast é um oferecimento do AliExpress que está fazendo aniversário. E é claro, tem promoção boa chegando aí, né, Riga? Tem. Se você tá ouvindo esse Tecnocast no dia em que ele foi publicado, dia 24 de março, o AliExpress acabou de começar um esquenta do maravilhoso mundo das compras. Então até o dia 28 você já encontra os primeiros descontos em celulares, relógios, fones de ouvido e muitos outros eletrônicos para ter um gostinho das promoções. E entre o dia 29 de março e 4 de abril, o AliExpress vai vender milhões de produtos com o melhor custo-benefício do mercado e até 70% de desconto, com diversos cupons para novos compradores e compradores existentes. É a sua chance de trocar de aparelho ou finalmente comprar aquele gadget que estava querendo tanto. Lembrando que o AliExpress tem entregas totalmente grátis para pedidos acima de $15 e oferece muitas vantagens para os brasileiros. Tem call center com atendimento em português, devolução grátis em endereço nacional e pagamento em até 6 vezes. E como a AliExpress tem voos semanais diretos fretados entre China e Brasil, todo o processo de entrega fica mais rápido, com tempo médio de apenas 10 dias. Para não ficar de fora, confira todas as ofertas do AliExpress e use o cupom Tecnoblog3, repetindo, Tecnoblog3. Todos os detalhes estão na descrição deste Tecnocast. O primeiro Galaxy Note foi apresentado em outubro de 2011. Era um celular tão grande para a época que a imprensa precisou criar um novo apelido, né? A categoria foi chamada de Phablet. O curioso é que a tela do Note 1 era de apenas 5,29 polegadas ou 0,11 polegadas a menos do que o iPhone 12 mini. Mas o corpo era muito maior, já que as bordas não eram tão pequenas quanto as dos smartphones de 2021. Mas o fato é que a Samsung criou essa tendência e depois do Note 1, os smartphones nunca mais foram os mesmos. Steve Jobs dizia que ninguém queria comprar um aparelho tão grande porque não dava para você segurar ele direito. A sua mão não cabia ali, não abraçava o aparelho direito. Mas quem comprou os aparelhos grandes se acostumou e não voltou nunca mais, né, Riga? Nunca mais. E o Galaxy Note, ele era grande, não só, assim, no mercado, né? Se comparado com o iPhone, né? Na época a gente tava com iPhones de 3,5 polegadas, aí de repente surge um celular de 5,3, né? Então, era uma coisa muito absurda, era muito maior e tal. Mas mesmo, por exemplo, na Samsung, que já tinha telas maiores, a gente tava falando de Galaxy S2, que tinha 4,3 polegadas. Então, o Galaxy Note, eu lembro muito bem quando ele foi lançado, né? Ele chegou por um preço muito alto, era tipo 1.300 euros, então se você acha iPhone caro hoje, o Galaxy Note era bem caro pra época, tava acima mesmo de um smartphone high-end ali, e a tela era muito grande, então quando a gente via as fotos da galera usando, era um negócio muito... Gente, não dá pra segurar direito esse negócio, como que as pessoas vão usar esse celular? E, gente... Não sei se vocês perceberam, mas os bolsos das calças, eles aumentaram um pouquinho. Porque antes, assim, com as calças que a gente tinha, não dava pra colocar aquele celular no bolso. Eu lembro muito bem, se tivesse 4 polegadas e se fosse um pouquinho mais gordinho, já era meio complicado de botar no bolso. Então imagina um negócio de 5,3 polegadas, por isso que teve esse nome Phablet, que é fone com tablet. Aqui no Brasil tinha gente que usava Phablet, mas era um smartphone muito... assim, fora do comum. Não era uma coisa... Gente, isso é um celular mesmo? E o formato da tela também era bem diferente. Enquanto hoje a gente tem
cada vez os aparelhos mais compridinhos, mas as bordas são bem finas, naquela época a tela tinha uma proporção um pouquinho mais larga do que a gente estava acostumado. Tanto que a Apple não deu muita atenção, ela demorou um tempão para lançar os seus smartphones com a tela um pouco maior. Foi só em 2014 que ela apresentou o iPhone 6, e o iPhone, que tinha 4.7, então já estava mais próximo, e o iPhone 6 Plus, que tinha 5.5, só que o Note 4 de 2014 já vinha com uma tela de 5.7, então um pouquinho maior do que esse iPhone. Mas eu lembro que a piada, esses memes, né, que a gente via, era que o iPhone, ele começou a crescer para cima, ele começou a ficar cada vez mais comprido, né? No 5. Aí o pessoal fez aquele meme que em 2030 o iPhone era uma espada já, né? De tão grande, comprido que ele tava. Mas a gente tem aqui nesse papo 4 pessoas que já estão usando os novos iPhones, né? Eu tô com o 12 Pro Max, o Riga já testou o 12 Pro Max, está com o 12 Pro, e o Barba e Felipe... Acho que o Barba já testou o 12 Mini, né, Barba? Sim, e o senhor. Felipe tá com os dois, né? Isso, tô com o 12 Pro Max e o 12 Mini. Ixi, então você tem os extremos aí pra... Exatamente, os dois extremos de iPhone do ano passado. Então comenta pra gente aí, né, como é essa experiência de usar o 12 Mini e o que vocês sentem, né, de diferença. Olha, pra mim, como eu tô com os dois extremos, tá sendo muito estranho, porque o meu primeiro contato foi com o 12 Pro Max, e antes dele eu já vinha usando outros modelos maiores, então sempre que lançava um iPhone eu sempre pegava o modelo maior. E agora eu decidi, né, testar o 12 Mini, depois de tanta polêmica envolvendo esse telefone, que eu falei, se a Apple descontinuar isso, eu preciso testar antes. Então, tô usando ele agora, tá bem estranho, porque, né, o 12 Pro Max tem 6.7 polegadas e o 12 Mini tem 5.4, né? O número parece perto, mas quando você pega os dois telefones na mão, a diferença é bem gritante. O 12 Mini, ele é muito pequeno, tem suas vantagens, mas também tem muitas desvantagens, pelo menos pro meu uso pessoal. Não sei o que o Barba, com a experiência dele, acha disso. Por uma semana eu também fiquei com os dois ao mesmo tempo aqui, só que o meu plano sempre, na verdade assim, quando eu comecei a olhar os iPhones, o meu plano era ficar com o iPhone 12 mini e ponto final. O problema é que eu percebi que a Apple não entregou tudo que eu precisava no mini, e aí eu acabei passando pro Max. Agora sim, o Felipe, eu não sei qual é a preferência dele, eu realmente tenho a preferência por telas menores. Eu, sinceramente, acho que se existisse um iPhone 12 mini Pro, eu ficaria... Porque, pra mim, aquele é o tamanho, assim... Esse é o iPhone oficial, pra mim. É o pequenininho. E, pra mim, uma das coisas que mais atrapalha em usar um iPhone grande é o próprio sistema da Apple. E não o fato da tela ser grande. Porque, sim, eu também tô com outros aparelhos aqui. Eu tô, ao mesmo tempo, com o S21 Ultra, que é grande, gigantesco. Chega a ser maior que o iPhone 12 Pro Max. E também um S21. E assim, eu não tenho tantos problemas com o S21 Ultra como eu tenho com o iPhone 12 Pro Max. Porque além de ele ser um pouquinho até mais gordinho, o sistema da Apple em si ele não ajuda você a usar uma mão só, sabe? É desproporcional. O que eu acho estranho é que o sistema da Apple, não sei se era esse ponto que você estava falando, Barba, mas parece que ele não aproveita muito a tela, né? Na hora que você pega o 12 Pro Max, ele não dá tanto espaço a mais, assim, de tela. Assim, para assistir vídeo, beleza, para ver foto, você tem uma tela maior. Mas para usar o sistema no dia a dia, tem até comparativos, né? Você coloca o Safari lado a lado, parece que você não ganha muita tela no site, né? No conteúdo. Ou mesmo para os aplicativos. Eles colocam mais espaço entre os aplicativos, mas você também não ganha muito espaço para ter mais aplicativos na tela. Não sei se vocês já perceberam isso também. Sim. Inclusive no iOS, eu tô com o 12 Pro. Cheguei a testar o 12 Pro Max, que, assim, quando eu peguei pela primeira vez foi um baque, e isso porque eu tava com 11 Pro Max antes. Então, sei lá, parece que as bordas retas do 12 Pro Max, sei lá, fizeram ele parecer maior ainda. Mas mesmo com o 12 Pro, eu vou lá nas configurações de tela e brilho e eu diminuo o tamanho do texto, justamente para caber um pouco mais de conteúdo. O que é engraçado, porque quando a gente vai pro Android, pelo menos há alguns anos isso era mais gritante, assim.
o espaçamento entre os elementos da tela no Android era muito maior. Então a gente pegava um Spotify da vida, por exemplo, e se pegava um iPhone com tela menor, porra, cabia mais coisa no iPhone com tela menor do que no Android nas configurações padrão com tela grande, né? Então era um negócio meio estranho, gente. Por que tem uma tela tão grande, sendo que não dá pra exibir mais conteúdo, né? Parece que é um negócio pra quem tem problema de visão, porque eu não preciso de mais uma fonte maior do que já tava, né? Então eu faço essa alteração. Mas essa parte do iOS que o Barba comentou, de ser um pouco complicado de usar, eu concordo quando eu vejo o que a Samsung tá fazendo com a One UI nos Galaxies. Porque, Nossa, porra, com certeza, com certeza. Primeiro que o One UI, né, o nome já diz que foi feito para ser usado com uma mão, né, para facilitar justamente esse uso. Então você abre a tela de configurações, por exemplo, aqui até aparece um monte de item, mas o primeiro item começa no meio da tela, né, não começa lá em cima. Então se você estiver com uma mão só, você já consegue pelo menos tocar o dedão ali e selecionar. Então essas pequenas coisinhas que a Samsung foi colocando na One UI, e que por isso que eu repito várias vezes em reviews de Galaxy que é provavelmente a melhor interface de Android hoje, é justamente por isso, porque tá muito... A Samsung, ela botou a tela grande, mas ela conseguiu fazer um software que aproveite bem aquilo ali. Eu também faço alteração no tamanho de fonte, pra ganhar mais coisa, mas as telas já são desenhadas pra isso. Então fica uma coisa mais fácil de usar e mais prazeroso, não só pra ficar vendo vídeo, mas pra navegar, pra fazer coisas banais do dia a dia. Pois é, cara, assim, quando o iOS, ele tem essa usabilidade de você trazer o painel lá de cima pra baixo, né? Mas só que assim, são dois toques. Você primeiro precisa trazer a barra de status para baixo, para depois você puxar uma notificação, ou para depois você... Só que no Android hoje, você arrasta, por exemplo, na Samsung, o One UI, você arrasta de qualquer lugar da tela, e aí você coloca para baixo e já vem notificação e o painel de funções. Não é separado, tá? É tudo na mesma coisa. A Apple ainda tá separando de um lado, do outro. Por exemplo, na Samsung, quando você baixa o painel, o brilho da tela, ele já tá aqui embaixo, no seu dedão já é facinho. O da Apple não. No iPhone 12 Pro Max, o Felipe sabe. Você baixa ali o painel, você tem que dar aquela equilibrada pro dedão ir até o meio da tela pra você diminuir o volume. Aí, sabe? Aí fica Sim. meio Naquele celularzinho de vidro, né? Você meio que vai arrastando. Você vai arrastando assim, os dedos pra alcançar, depois você vai arrastando pra voltar. Cara, isso aí é totalmente... Lógico que assim, a Apple pode resolver esse problema, mas assim, a situação atual hoje é que pra uma mão não dá pra usar assim. Eu acabei de medir, ao vivo aqui, eu medi 21 centímetros, eu tenho do começo da minha mão até a ponta do dedo do meio. Tu tá com o iPhone 12 Pro Max, né? Não é isso, mano? Eu tô com o 12 Pro Max e eu tô sofrendo, cara. Pronto, assim. cara, olha só. É difícil. Eu tô com o Galaxy S21 Ultra aqui, da Samsung. Eu tô colocando assim, eu tô fazendo um sanduíche agora com os dois. Imagina um sanduíche com os dois. O S21 Ultra, ele chega a passar, assim, meio lápis pra cima. Só que o iPhone 12 Pro Max, ele consegue passar, assim, quase um lápis inteiro pro lado. Entendeu? A extensão dele. Ou seja, pra você abarcar com a mão é ainda mais difícil, sabe? É mais difícil, é verdade. E o S21 Ultra ainda tem a borda arredondada, né? Então, além de ser menor, tem a borda arredondada. O fato do iPhone 12 Pro Max ser mais largo e quadrado só piora. Isso que o Barba falou é interessante, porque eu também senti, quando eu tinha o 11 Pro Max, fui pro 12 Pro Max, e eu senti esse incômodo com as bordas retas. Pra segurar um aparelho desse tamanho no dia a dia, as bordas do 11 Pro Max eram muito mais confortáveis do que esse design novo. E realmente, usar o 12 Pro Max no dia a dia com uma mão só é fazer malabarismo. Não tem como... Eu gosto muito de telefones grandes, é a minha preferência, porque eu consumo muito conteúdo no celular, mas a usabilidade dele, principalmente com uma mão, é quase impossível. É um telefone feito para ser usado com duas mãos. E quando cai na cara, quando você tá na cama e cai na sua cara... Nossa, que sofrimento. Pior que isso, só derrubando o iPad na cara mesmo. Nossa. Eu já tive várias vezes que eu apoiei o iPad na perna pela capinha, e aí ele escorregou e caiu na minha cara também direto. Foi ótimo. E aí já é uma das vantagens, outra vantagem, né, do Mini, cara. O Mini, quando cai na sua cara, não dói tanto. E você deitado, o Mobilon porque você não testou o Mini, mas você vai visualizar a imagem agora. Sabe o seu dedo, o indicador, por exemplo, ele é dividido em 3, né? Sabe essa primeira divisãozinha que fica a unha, aí tem as outras duas, né? No meu caso, pra deitar e assistir vídeo, o iPhone 12 Mini praticamente cabe nessa divisão, nessas duas de baixo, cara. Ô, louco.
a lateralzinha dele, sabe? Que você vai segurar pra assistir um vídeo. Cabe praticamente aqui. E aí você dobra um pouquinho a terceira divisão, encaixou, tá ali, sentado, bonitinho, assistindo um vídeo. É perfeito. Adorei. Em vez da gente explicar aqui em centímetros, em polegadas, em dobra de dedo. Se o ouvinte entendeu, manda uma mensagem. Agora, é engraçado que eu sempre preferi aparelho compacto, mas no caso do iPhone, faz tempo que eu não consigo fazer isso. Então, por exemplo, eu tive um 5, tive o 5S, o 6S, e o 6S, ele, legal e tal, aparelho bacaninha, mas a bateria era um desastre, era um horror. Tinha gente que na época ainda ficava satisfeito com a bateria do iPhone compacto ali, mas a bateria do Plus naquela época, né, você tinha o 6 Plus, o 6 normal, você tinha o 6S normal, você tinha o 6S Plus. A bateria era maior, obviamente, mas ela compensava muito, assim, o tamanho da tela. Então, durava muito mais tempo. Assim, quando eu tava fora de casa, era um baque, assim, quando você pegava um iPhone 6S e qualquer outro Android com uma bateria um pouquinho maior ali, de 3.000 mAh, e o iPhone compacto ali com 1.000 e tantos. A tela do iPhone compacto ainda continuava sendo brilhante, você tinha um chip que gastava muita energia por ser potente. Você tinha um modem, tinha aquela briga lá de modem da Intel, que consome mais energia, não sei o que lá. Também tinha essa questão de consumir mais energia no 4G. Então, assim, nunca deu certo. Faz muito tempo que não dá certo comprar um iPhone compacto. E no caso do iPhone 12, o Barba ficou com ele disse que o iPhone 12 mini, no final das contas, não atendeu, né, tudo que ele precisava fazer. Mas, assim, olhando... É um iPhone que, putz, eu super compraria. É lógico que a câmera do iPhone 12 Pro, as câmeras, né, o conjunto de câmeras e também o fato de filmar com 4K, Dolby Vision, 60 quadros por segundo, etc., faz diferença para escolher o Pro ou, melhor ainda, o Pro Max. Mas um iPhone 12 mini é talvez um dos primeiros, depois de muito tempo, que eu teria, de fato. O iPhone 12 mini, eu não me coloco assim como padrão pra recomendar por causa do meu uso e tal, mas a questão do iPhone 12 mini foi muito específica em relação às câmeras mesmo, né? Eu senti muita falta da lente telefoto, eu até fico brincando no Instagram que com esse período de distanciamento social, a minha lente favorita e a minha lente mais importante hoje é a telefoto, porque eu fico numa janela e vou tirar uma foto de uma coisa que tá longe, enfim. A lente telefoto me fez falta no Mini, e a questão do Apple Pro RAW. Então são só esses dois detalhes. Assim, a bateria eu sinceramente não me importo, o tamanho eu não me importo, o desempenho vai ser a mesma coisa, tela, áudio, pra mim tudo bem. Agora a telefoto e o Apple Pro RAW me fez falta, e aí eu realmente migrei. Só que eu sim, vi muita gente recomendando o iPhone 12 mini e falando só do problema da bateria mesmo. Se não fosse bateria, eu não teria problema assim pra recomendar pra qualquer pessoa, sabe? A bateria acho que é uma das coisas que mais me incomoda. Eu sou usuário de iPhone de longa data e por mais que eu sempre tenha gostado do iPhone, a bateria dos iPhones sempre me incomodou muito. Era horrível ter que ficar grudado na tomada o dia todo. Agora a gente tá num cenário diferente, quase não saindo de casa, mas peraí, né? Felipe, você chegou a testar, por exemplo, um 10R ou um 11 normal? Ah, sim, eu já tive a oportunidade de testar esses modelos, mas assim, eu tô voltando lá atrás mesmo, iPhone 5, por exemplo. Sim, entendi. A experiência com bateria nessa época era muito ruim mesmo. E quando veio os primeiros iPhones, quando vieram os primeiros iPhones grandes, né, o iPhone 6, o iPhone 6 Plus, eles já eram muito, embora não fossem lá milagrosos, mas já eram bem melhores em bateria do que o iPhone 5. E eu que saí de um 5 para um 6 Plus, quando eu vi aquela bateria, eu falei, caraca, agora eu consigo ficar mais tempo fora de casa sem ligar o celular na tomada. Que milagre, né? Pro usuário Apple foi a revolução. O indicador de bateria tá travado, porque não abaixa a porcentagem aqui. Então, pra mim ali foi o momento que eu falei, nunca mais quero um celular pequeno na minha vida. Por causa da bateria. E testando agora, comparando o 12 Pro Max com o 12 Mini, isso continua verdade. A bateria do 12 Mini, pro meu uso, eu acho medíocre. É uma bateria assim que usando muito pouco o celular só para ouvir música, rede social, ela chega ali no fim do dia já com 20%. Se eu fizesse um uso mais intenso, eu ia ter que carregar esse celular no meio do dia. E é uma coisa assim que eu não tenho mais problema há muitos anos usando os iPhones maiores. O meu 12 Pro Max, se eu usar ele só para rede social, ele fica 2 dias fora da tomada. Então é uma diferença muito gritante.
Deixa eu só fazer uma contextualização aqui para o nosso ouvinte. O iPhone 12 mini, ele tem 5.4 de tela, né? Porém, o corpo dele é menor do que o iPhone 6, que já era o iPhone pequeno ali, né? Foi a primeira versão um pouquinho maior. Só que assim, ele tem mais tela do que o 6 Plus, porém ele tem o corpo um pouquinho menor do que o 6 normal. E de bateria, ele tem 400 mAh a mais do que o 6, porém tem 700 a menos do que o 6 Plus, né? E aí vem o agravante que ele também tem 5G, então isso teoricamente pode consumir mais bateria também. Mas assim, galera, vocês acham que esse insucesso, não sei nem como é que chama, esse flop, vocês acham que esse flop do iPhone 12 mini se deve só à bateria mesmo? Então, eu queria puxar um pouquinho os modelos antigos, porque assim, a gente tá falando mal pra caramba dos aparelhos muito grandes, né? Eu acho que foi um sentimento geral que o pessoal gostou quando viu o aparelho pequeno, rolou uma empolgação, que bonitinho, tal, é compacto, é gostoso. Já deu pra entender também que a tela dele não é pequena, né? Se a gente for comparar com os outros modelos aqui, lógico que pra 2021 não é a maior tela, mas não é uma tela pequena. Minúscula! 5,4 polegadas é minúscula pra 2021. Me fala um aparelho que tem uma tela menor. Sim, mas não é uma tela mini, entendeu? É uma tela decente, assim, vai. Não é uma tela grande, mas também não é uma mini tela. Agora, se a gente puxar os aparelhos, porque depois que começou essa onda de aparelhos enormes, no mundo dos Androids, as fabricantes se aventuraram também. A Sony lançou aparelhos, a Samsung lançava o equivalente compacto, acho que é S3 Compact, né, Riga? Qual que eram os modelos? Eu lembro que a gente brincando, né? A Samsung chamava de Mini, mas aí era uma versão com hardware inferior e várias coisas a menos que a versão grande, né? E aí tinha a Sony com as versões Compact. E eu era muito fã, porque eles botavam ali o mesmo processador, mesma qualidade ali de câmera e tal, que não era tão grande assim, mas tinha uma qualidade muito boa ali, aparelho high-end mesmo, só que num formato menor. Então, na hora de testar, eu sempre gostei muito de celular compacto, né? Porque pra mexer, por exemplo, tô no metrô. É muito, mas agora não tô mais, né? Porque, enfim, faz um ano que eu não estou. Mas você usa com uma mão só, a outra mão ali no ferro segurando, né? Pra você não cair. É muito mais confortável, muito mais fácil de usar, assim. Eu não vou, tô fora de casa, me preocupar com a qualidade o tamanho desse vídeo, dessa série da Netflix não tá tão grande. Tudo bem, é um trade-off que eu tô super disposto a ter pra ter uma ergonomia muito melhor. Então, Riga, é aí que o iPhone 12 mini pra mim é perfeito, cara, porque uma mão só, você vai e volta lá no topo da tela pra puxar a notificação, dá pra puxar o painel, dá pra usar mas dá pra usar numa boa o iPhone 12 mini com uma mão só. E eu não sou um cara grande, eu não tenho uma mão do tamanho da do Mobilon, e eu uso numa boa com uma mão o iPhone 12 mini. Eu também, mas aí tem uma questão que acho que entra muito da psicologia ali, né? Porque uma vez eu estava conversando com uma executiva da indústria de celulares, na época que os celulares começaram a aumentar muito de tamanho, né? Não só celulares high-end, tipo o Galaxy Note, que o maior atrativo era a tela grande, aumentava de tamanho, mas também tinha aparelho de entrada chegando com tela de 5 polegadas, 5 polegadas e meia, numa época em que o iPhone tinha 4 polegadas, né? Tinha acabado de sair ali da era das 3 polegadas e meia e ido para 4 polegadas, né? Que foi quando deu aquela esticada ali. Então, visualmente, assim, quando você viu um aparelho de entrada, ele tinha uma tela grande e era muito impactante. E é fato, a primeira coisa que a pessoa vê na loja é o tamanho da tela. É aquilo que vai chamar a pessoa para chegar perto daquele aparelho, dar uma olhada, e depois ela dá uma olhada melhor no design, na marca e tudo mais. Então, quando você fazer um aparelho grande de R$500 e um aparelho pequeno de R$2.500, isso... saudades desses preços, mas assim, não fazia muito sentido na cabeça do consumidor médio pagar tanto dinheiro por um aparelho pequeno, mini, então ele sempre ia pro maior. Isso dificultava também a venda de celulares Android high-end, que sempre tiveram um preço médio e uma margem de lucro muito menor. Tinha época que a gente noticiava que a Apple, num trimestre ali, tinha sido responsável por 107% do lucro do mercado de celulares, porque ela pegava os 100% e as fabricantes de Android somadas davam um prejuízo de 7%. Então, na real, dava esses 107%. E a Sony foi
um exemplo de fabricante Android que tentou vender celular com tela pequena e potente, então esses aparelhos compact que eu adorava, e ela não conseguia. Justamente por causa dessa barreira de preço versus tamanho de tela. Então, tinha um aparelho muito bom que era o Z3 Compact, Xperia Z3 Compact, ele tinha tudo que o celular caro devia ter, só que era compacto. Ele tinha 4,6 polegadas. Isso já era um pouquinho grande, mesmo naquela época. Mas ele foi lançado por, peguei aqui o preço, R$ 2.099. Isso era o preço de um celular high-end em 2014. Só que pouco tempo depois, alguns meses, ele vendeu muito entre os entusiastas de tecnologia porque se encontrava ele por R$ 800. Então, quer dizer, a Sony não estava conseguindo vender um aparelho pequeno por um preço tão alto. Em compensação, o C3 normal, ele continuou com o preço dele ali durante um tempão. Então você conseguia, para quem gostava de aparelho compacto naquela época, foi maravilhoso, né? Isso que o Riga falou, de como as pessoas percebem os celulares pequenos, é interessante a gente até voltar na época quando a Apple trouxe novamente o iPhone SE. A primeira geração do SE ainda, que resgatou aquele design do iPhone 5S. E na época, a Apple continuava vendendo o iPhone 6, né? Já tinha o iPhone 6S, mas a Apple ainda vendia o iPhone 6 mais barato. E eu conheço muita gente que comprava o iPhone 6, que tinha um processador inferior ao 6S, que não filmava em 4K, inferior ao SE, perdão, e que também não filmava em 4K, coisa que o iPhone SE de primeira geração já fazia, porque as pessoas olhavam o iPhone SE pequeno e falavam, poxa, ele tem esse tamanhozinho de iPhone 5, né? O iPhone 6 deve ser melhor. Só que tirando, né, a questão da tela e da bateria também, o iPhone SE era melhor em quase tudo em relação ao iPhone 6. Mas por conta do tamanho, as pessoas têm mesmo essa percepção de que maior é melhor. Eu tenho aqui uma lista que até foi debatida no Twitter, né, Felipe? A gente comentou no Twitter. Na época do Natal, a consultoria Flurry soltou um ranking dos celulares mais ativados lá, acho que mercado americano, isso aqui, se eu não estou enganado. Dos 10 celulares da lista de ativação, 9 eram iPhones. E aí que vem a curiosidade, né? Todos os modelos da versão 12 aparecem na lista, menos o 12 mini. E aí no ranking do mais ativados aqui fica assim, ó, o primeiro é o 11, né, então já não é nem o aparelho do ano. O segundo, pior ainda, é o 10R. O terceiro é o 12 Pro Max, depois o 12, depois 11 Pro Max, depois o SE, que já é o de segunda geração, que é o corpo do 6, né, e depois o 12 Pro, depois o 8 Plus, 8, e aí por último vem o Android, que é o LG K30. Bom, tem algumas formas que a gente pode ler esse gráfico, né, esses números. Eu queria aí a opinião de vocês nessa parte. Sendo que o mais óbvio é que a Apple tá ganhando dinheiro pra caralho, basicamente. Isso não tem como negar. Mas a parte de tela grande também fica claro, né, que as pessoas gostam de tela grande, porque a versão Max aparece sempre na frente da versão normal, né? O 12 Pro Max tá lá em terceiro, o 12 vem em quarto. Então o 12 Pro já tá em sétimo, aparece lá embaixo. O 11 tá em primeiro, que já é a versão mais barata, né? O 10R também. Mas aí o próximo que vem da linha 11 é o 11 Pro Max, né? Então, enfim, você sempre tem ali a versão Max, a versão grande no topo. O 8 Plus tá na frente do 8. Né? Então dá para fazer essa leitura que as pessoas realmente gostam de telas grandes. Mas dá para ver também que existe aqui uma questão que é o preço dos aparelhos, né? É meio que assim, quem tem dinheiro compra o mais caro. Quem não tem dinheiro compra o melhor, mas o melhor custo-benefício, que no caso aqui tem sido o aparelho bom do ano passado, né? No caso o iPhone 11, que fez muito sucesso. Mas não dá pra falar a partir dessa lista que as pessoas não gostam de telas pequenas, né? Porque o 8 tá aqui, o SE tá aqui, o 8 Plus tá aqui, que é a tela do iPhone 12 mini, se você for ver. Então não é bem uma questão de tamanho de tela. Acho que é preciso analisar todo um contexto, né? O preço, como você comentou, acaba sendo um fator muito determinante, porque muitas vezes, se a gente pegar, por exemplo, como você falou, tem o iPhone SE e o iPhone 8, que são telefones, tem 4.7 polegadas, se eu não me engano, e até menor que o iPhone 12 mini, né, se você comparar os números, mas são telefones que vendem razoavelmente bem até hoje. Mas aí entra naquela questão, né? Esses são telefones que hoje eles são mais baratos, são telefones mais acessíveis, considerados aí de certa forma modelos intermediários da Apple.
E então eu acredito que o público que compra um telefone de 300, 400 dólares lá fora, ele tá mais disposto a abrir mão de certas coisas por conta do preço, né? Então ele tá pagando menos, ele talvez fique confortável com aquele tamanho de tela, para ele talvez a bateria não seja tão importante, o que é diferente para alguém que vai gastar mais de 700 dólares, né, que é o preço do iPhone 12 mini lá fora, né, esperando tudo que um telefone topo de linha tem a oferecer, né? Então, quando você vai gastar tudo isso num celular, tem coisas que você já espera, né? Então, a bateria é melhor, é uma coisa que geralmente você espera de um telefone topo de linha. E então, isso acaba influenciando, né? As pessoas que elas têm a condição de comprar um celular caro, muitas acabam optando pelo modelo que tem tudo, né? E aí, consequentemente, vão para os maiores e deixam de lado um modelo pequeno que não é tão barato assim. Pois é, eu acho que, assim, não sei nem se é possível, mas um iPhone 12 mini de 549 dólares, você não acha, né, que chamaria mais atenção? Pois é. Esse era o meu ponto final nessa discussão. Eu acho que é isso. A Nikkei, a gente tá falando aqui desse assunto, né? Porque na Nikkei Ásia, ela publicou que a Apple vai reduzir em 70% a produção do primeiro semestre, o que ela pretendia produzir de iPhone 12 mini. E também está reaproveitando peças em outros modelos, né? Então, mesmo o processador, ele tem muita coisa que dá para reaproveitar também. Só que a imprensa está divulgando, assim, o iPhone 12 mini é um fracasso, né? O aparelho é um fracasso, as pessoas não gostam de telas pequenas, né? Tá aí a prova e tal. Mas, assim, avaliando, lendo nas entrelinhas, não me parece ser o problema, né? O problema, acho que até o Riga vai concordar comigo aí, a gente sempre fala aqui no Tecnocast da questão da pipoca de cinema, a estratégia do Todd, né? E aí, nessa lista, o iPhone, ele tá mal posicionado, o iPhone 12 mini, né? Porque, veja bem, ele custa 100 dólares a mais do que um iPhone grande, não é o topo de linha, né? Mas a versão 11 normal do ano passado, né? A versão 11 normal, não a Pro. É 100 dólares a mais apenas. E ele custa 100 dólares a menos apenas, isso é considerado uma margem apertada para eles, né, americanos, do que o 12 normal. Então fica a sensação de que quem mira no iPhone mini, mas quer economizar um pouquinho, acaba pegando o 11 porque é um aparelho maior e teoricamente traz mais benefício. Ele tem mais bateria, ele tem a tela maior, apesar de ser a tela LCD normal ainda, né? Não é OLED. Já o 12, quem mirou no 11, mas tem uma graninha a mais, o vendedor convence, ele acaba pegando o 12 por 100 dólares de diferença. Então o 12 mini, na verdade, ele tá sofrendo um fogo amigo ali dos dois lados, né? É difícil para ele. Eu tenho muito em mente que, assim, não é porque um produto existe que ele é para ser comprado. Ele pode ter outras funções ali. E eu acho que eles devem ter muitos estudos ali psicológicos para ver quais vão ser as escolhas das pessoas, né? E eu lembro muito bem do caso quando mudou do iPhone 5S pro iPhone 6. Então, no iPhone 5S, lá em 2013, você tinha lá 16, 32 e 64 GB. Naquela época já se falava que o iOS estava consumindo muito espaço, 16 podia não ser suficiente, tá? Porque você estava tirando mais foto, etc. Aí o iPhone 6 lançou a versão de 128. Qualquer empresa normal faria o seguinte: tinha 16, 32 e 64? Então vamos lançar 32, 64 e 128. O que a Apple fez? Ela lançou 16, 64 e 128. Por quê? Porque se fosse 32, 64, 128, muita gente ia pegar o de 32, porque já era um puta upgrade em relação a 16, né? Era o dobro. Mas, como ela não mudou o aparelho de entrada, ela fez muita gente que ia pegar o aparelho lá do começo, pegar o aparelho do meio. E com isso, basicamente, o que ela fez foi aumentar o preço médio de venda do iPhone em quase 100 dólares. Então, em vez de pagar, não sei exatamente quanto estava o preço, mas em vez de pagar 649 na versão de entrada, você pagava 749 na versão do meio, com 4 vezes mais espaço, ficava feliz e tal, mas quem ficava mais feliz era a Apple, né? Porque o custo de você quadruplicar a memória flash naquela época era muito menor, era 30 dólares, só que você pagava 100 dólares a mais para a Apple. Então, além de aumentar o preço médio, a Apple conseguiu aumentar a margem de lucro. E talvez o iPhone 12 mini, é claro que essa notícia a gente não tem como confirmar, né? São números, assim, de analistas da cadeia de suprimentos da Apple, mas é claro que esse negócio de a Apple cortar em 70% a produção quase invalida o argumento, mas eu acho que a Apple sempre pensou
que o iPhone 12 mini não era aquele aparelho que ia fazer sucesso, horrores e tal. Acho que tem 2 aparelhos da linha iPhone 12 que eles foram feitos para realmente vender. Um é o iPhone 12, né, sem sobrenome nenhum, e o outro é o iPhone 12 Pro Max. O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 mini são só uma justificativa para você comprar esses que estão imediatamente acima, porque é claro, quando você vai ver ali o iPhone 12 mini, o iPhone 12, pô, $100 a mais, né? Pra pegar uma tela maior, tal, mais bonito e tal. E aí quem é profissional, ou seja, quem quer mais recursos de fotografia, de filmagem, etc., ele não vai do 12 pro 12 Pro. Ele pode até fazer isso, mas o mais natural é que, pô, se eu gosto de fotografia, eu gosto de, melhor qualidade, tô disposto a pagar mais pra isso, ele vai direto pro Pro Max, que tem um sensor maior já, e que, enfim, tem bateria maior de longa duração pra você filmar por mais tempo, etc. Então, talvez essa linha de iPhones com 4 modelos no ano só, os iPhones pra vender são só 2. São 2 catapultas e dois produtos comerciais. E faz sentido porque, assim, essa estratégia do armazenamento, né, era $100 para você aumentar o armazenamento e pegar o iPhone com 64. Isso subiu muito a receita da Apple, né? Eu lembro que foi um sucesso, analistas comentavam e tal. E nesse caso, a gente até comentou quando a Apple lançou as versões modelo 12, que o iPhone 12... se a gente for comparar com o iPhone 11, ele subiu $100 também, né? O 12 mini assumiu o preço do ano passado, que era $699, e o 12 normal, que seria teoricamente o equivalente, né, do 11 normal, ele subiu para $799. Então, quer dizer, nessa jogada subiu $100. Eu só não cravaria que a Apple factualmente lançou o Mini para ser o que vai impulsionar o 12 normal, porque o custo de você fazer um produto novo e distribuir e fabricar é muito maior do que só uma opção de armazenamento, né? Que você simplesmente, tá tendo mais demanda, então vamos ajustar a produção aqui para colocar chip de armazenamento a mais. Isso é bem mais simples do que ter que ter uma linha só para o aparelho, então o custo é maior. Então, eu não cravaria isso, mas dá para ver que é o que está acontecendo na prática. Eu ia comentar justamente isso, né? É sempre importante lembrar que, embora a Apple fale que eles lançaram os novos iPhones na mesma faixa de preço do ano passado, né? O Mini, ele chegou no preço que antes o modelo maior, que era o iPhone 11, custava. E isso, como o Riga falou, aumenta o preço médio que a Apple ganha em cima desses telefones. E se a gente parar para pensar também, né? Eu também duvido que eles tenham feito essa estratégia de vamos lançar um menor só para empurrar o maior, né? Com certeza existe, claro, um público para isso. Mas não nessa faixa de preço. Eu tenho o argumento que isso aí é o iPhone de 2021. Pois de é. 2020. É um iPhone que eu acho que ele seria melhor aproveitado em outro segmento mesmo. E claro, se esse iPhone 12 mini não existisse e a Apple começasse a linha a partir do iPhone 12, isso queria dizer que o iPhone 12 começaria custando, né, mais de $700. $200 a mais do que o 11, que é o que tá vendendo. Então, exatamente. Então ia dar um contraste muito grande, né? Na hora do marketing falar que começa em $699, né? $720, que agora tem aquele valor diferente lá nos Estados Unidos, acaba sendo marketing, né? Para quem vê de fora, fala, é o mesmo preço, mas quando você olha bem, não é bem assim. E se não tivesse esse iPhone, a linha de iPhone 12 ia chegar num preço muito maior do que a linha do ano passado. A linha dos iPhones esse ano, pelo site da Apple, a gente tem partindo do SE de segunda geração. Esse é o mais barato, ele custa $399. O 8 já não tem mais à venda no site da Apple. Você ainda deve achar em operadora, em alguma loja e tal, mas no site da Apple não tem mais, tá? Então começa do SE2 por $399, aí a gente sobe $100, vai para o 10R, $499, sobe $100, vamos para o 11, $599, sobe $100 de novo, $699 no 12 mini. Aqui é a base dos modelos do ano, $699. E aí vem o 12 por $100 a mais, e aí vem aquela diferença que é a diferença que as pessoas não vão pular essa diferença, que é de $200 do 12 pro 12 Pro, né? Então esse é aquele limiar que as pessoas olham e falam assim, não, tá bom aqui, né? 12 tá bom, 12 Pro é legal, mas ele não tem 25% a mais de recursos para você pagar $200 a mais, que é a diferença de preço, né? Então assim, aí o Barba comentou, né? O que daria para fazer
para a Apple vender mais iPhone 12 mini. Bom, quem somos nós para falar o que a Apple precisa fazer com a linha dela, né? Acho que ela tá bem decidida nisso. Mas assim, se fosse para vender o 12 mini, fica claro que precisaria tirar uns $50, pelo menos. Só que aí vai bater na trave e canibalizar o 11, né? Que 599 para 649, aí são $50 só de diferença. $50 é o suficiente para diferenciar esses dois aparelhos? Não sei, né? Não sei se $50 são suficientes para você tornar o 12 mini mais interessante. Mas e se ele não foi um aparelho projetado para 2020? Ele foi um aparelho projetado para 2021, quando lançar o 13. Aí você teria o iPhone 13 ali por $799, seja lá qual for o preço, e o 12 mini, que é o aparelho do ano passado e tal, né? Ele abaixa 100, 150, talvez $200. Ele fica muito interessante. Ele fica um puta aparelho. Então, assim, em vez de lançar um iPhone SE, que é um iPhone, né, com uma nomenclatura diferente, parece um negócio meio, pela nomenclatura, já parece uma coisa velha, né, enfim, você pega o aparelho que você já tem o projeto, já tá super pronto ali, não precisa mudar nada no projeto, já tá vendendo, você testou, não entorta o produto, legal, e bota ele para vender no ano seguinte, junto com os aparelhos da nova geração. E daí então, ele fica muito interessante. O 12 mini, eu sempre vi ele dessa forma também. Ele é a evolução da SE, porque a Apple sempre faz isso. Pega o design anterior e aplica para ser o hardware top do momento, mas com o design anterior. E coloca ali muito barato, $399. Só que o 12 mini não daria para colocar ele por $399 já em 2021. Não tem como cortar $300 do peso do aparelho, né? E aí o que a Apple sempre faz é pegar o modelo normal, tipo o 11, e abaixar $100. Talvez seja o lugar do Mini para esse ano, não sei, mas aí acho que perde o apelo também. Quem compra o 11 já compra, porque é um aparelho com a tela maior e tal. Então a minha dificuldade de enxergar ele hoje nessa linha é essa. Eu sei que no futuro, para mim, faz sentido que ele vire a versão de entrada. Mas o SE, ele vai virar o SE, a carcaça dele, né? Mas o que ela mata hoje pra deixar ele lá embaixo? Eu não sei. A não ser que ela transforme toda a linha inferior, tipo SE, 10R e 11, a não ser que isso no futuro vire tudo mini. 12 mini, 13 mini, 14 mini. Aí não sei se a Apple faria isso também. Imagina daqui a 2 anos ela pega essa carcaça e lança com tela LCD. Na verdade a gente tem que pensar também que com o lançamento aí do iPhone 13, que inclusive os rumores dizem que esse ano ainda vai ter um modelo mini novo, pelo que os rumores sugerem não vai ser ainda esse ano. Claro que tudo pode mudar, né, mas a Apple ainda deve tentar empurrar aí um modelo mini atualizado mais uma vez. Porém, certamente a linha dos modelos antigos deve mudar, né, então possivelmente o 10R vai sair de linha com o lançamento do 13, talvez eles, né, levem o iPhone 11 para ser o modelo mais barato lá perto do SE, na faixa dos $400. E tem que ver isso também, a questão como é que fica o iPhone SE se você já tem um iPhone 11, que é um aparelho que é mais moderno e com um preço mais acessível, né? Então a linha deve mudar, né? Mas mesmo assim é difícil, como o Bruno falou, pensar em como o iPhone 12 mini se encaixaria em tudo isso. Porque na lógica ela reduziria o 12 para ocupar o lugar do 11 e colocaria o 11 no lugar do 10R. Pode até manter o SE se for o caso, ou então faz o que o Barba falou, pega o 12 mini, troca o recheio, troca a tela e lança ali na base do SE, né? Vira o novo iPhone barato. Mas acho difícil ela fazer isso, porque é um aparelho que tá hypado ainda é uma novidade, né? Então, assim, eu não acho que ela vai transformar toda a linha de base em minis. O que você acha, Felipe? Ela substitui o 11 pelo 12 mini ou pelo 12 esse ano? É uma grande questão, hein? É muito difícil pensar nisso, mas... Porque, assim, o apelo do iPhone 11, né? Acho que acaba sendo justamente a tela, né? Ele é um aparelho grande, embora a tela seja LCD, como a gente já comentou, mas que tem um tamanho legal para muitas pessoas, que tem uma bateria boa e que o preço, lá fora principalmente, né, é um preço ok a se pagar, né, num telefone moderno. E então isso acaba sendo o apelo desse telefone. Se a Apple troca esse telefone por um modelo menorzinho, talvez, mesmo ele estando naquela faixa de preço ali, o apelo dele pode não ser o mesmo que ela tem hoje, vendendo um iPhone de 6.1 polegadas, né? Tem tudo isso a se considerar. Eu acho que o resumo da discussão é que, olha,
aparelho pequeno é legal, mas é tipo o celular colorido. Nossa, adorei essa cor, esse celular roxo. A pessoa vai lá e compra o preto. Por quê? É o que ela gosta mais na real, que ela tá acostumada, que ela vai dar o dinheiro dela. Então ela vai lá e compra o iPhone maior de qualquer forma. E o 12 mini ficou meio esquecido, né? Eu tenho um carro colorido, eu não sei se é bem a analogia. Você olha pra rua e quando passar o primeiro carro que não for branco, prata ou preto, você grita. Hoje é A verdade. gente vai ficar até amanhã aqui. Mas eu acho que no final das contas é o velho custo-benefício, é a pipoca do cinema. A gente sempre vai voltar nessa dinâmica aqui, né? Nessa comparação. Porque é isso, as pessoas comprariam o 12 mini, elas usariam, elas gostam do 12 mini. Só que assusta, o preço é muito alto, né? Porque, ele tem a tela de LED, ele tem 5G, ele tem o processador do ano, ele é um aparelho top de linha, só que com a tela pequena. Aí a Apple colocou um preço que é mais para top de linha. E as pessoas, a percepção que elas têm de um aparelho pequeno é que não é top de linha. Então elas acabam investindo $100 a mais para pegar o 12. Então, assim, os estímulos estão errados. A Apple tem que alinhar o preço com a percepção que as pessoas têm do produto. E só pra dar aí também um fechamento no assunto, o contexto em que a gente tá manda muito, né? Antigamente, eu gostava de telefones pequenos antigamente, porque por causa daquela coisa de, é um telefone confortável, dá pra usar com uma mão, cabe no bolso. E realmente, sendo usuário de iPhones grandes e usando agora o 12 mini, eu tenho essa boa sensação de ter novamente um telefone que não pesa na mão, que é fácil de ser usado. Mas a gente tá num contexto hoje em que a gente consome muito mais conteúdo multimídia no nosso celular, né? Principalmente agora, com a pandemia, a gente eu pelo menos tenho usado mais as redes sociais, tenho visto mais Instagram, tenho assistido a mais vídeos no meu celular. E quando eu faço isso no 12 mini, eu sinto que falta alguma coisa, que a experiência de fazer esse tipo de coisa no 12 Pro Max é melhor por causa da tela. Então, por mais que os telefones grandes eles incomodem, pro contexto atual que a gente vive de ter esse grande consumo de conteúdo multimídia, as telas grandes, elas têm uma vantagem para muitos usuários. Eu acho que no próximo Tecnocast a gente tem que chamar alguém especialista em automóveis para ver como é que são as vendas do Mini Cooper na BMW. Porque, eu acho o Mini Cooper um carro muito massa, assim. Pagaria R$200 mil no Mini Cooper? Não. Compraria um BMW sedã mesmo, assim. Se eu tivesse R$200 mil, não vou comprar o Mini Cooper. E aí que tá, ele acaba virando um carro de entusiasta por ser mais caro, mas dá pra entender por que é mais caro. Menos pessoas vão comprar naturalmente um carro pequeno. As pessoas hoje em dia querem carros enormes, SUV, pra quando for carregar mais gente e tal. Mas no caso do iPhone, ele é caro porque sim. Porque as peças são as mesmas dos outros modelos. Então a Apple conseguiria sim ter ganho de escala para cortar um pouquinho o preço do 12 mini. Ela não faz, porque como ficou claro aqui, vai canibalizar os modelos das linhas abaixo e talvez reduza o ticket médio, porque ela tá vendendo 12, que é $100 a mais, né? Se as pessoas tiverem um estímulo para comprar a versão mini, a Apple tá perdendo na prática aí $150 por venda. Riga, mas se você tivesse os 200 mil, você ainda não compraria um Mini Cooper se tivesse um Cooper Pro Max por 210 mil. Exatamente. O Mini Cooper custa 199. O BMW Série 3 custa 250. Olha aí. É melhor comprar o BMW Série 3. Mas se eu tivesse $500 mil, aí eu compraria os dois. Quem tem 200 mil tem 250. Lógico. A única diferença é que o Mini Cooper com o tanque cheio vai muito mais longe do que esse BMW. E o iPhone mini com o tanque cheio fica atrás do Pro Max. Foi. A gente conversa agora com Felipe Smoginski, ele é gerente de marketing e comunicações do Alibaba no Brasil. E aí, Felipe, tudo bem?
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. E Felipe, a gente queria falar sobre AliExpress. Tá completando 11 anos de vida mês que vem. E a gente que cobre tecnologia sabe o quão popular é esse site, principalmente pela questão do custo-benefício. Você sempre encontra de tudo, tem 200 opções diferentes de produtos e muitas coisas muito baratas, né? Então eu queria entender como surgiu a ideia de montar essa loja com tantas opções de produtos e que envia para o mundo inteiro. Acho que essa é a parte mais difícil. E entender também se vocês esperavam esse sucesso todo aqui no Brasil. Bom, a criação do AliExpress é um processo muito natural, porque o AliExpress é uma empresa do grupo Alibaba, que é um player gigante de e-commerce na China, que originalmente atendia apenas o mercado doméstico, o mercado chinês, né? Vocês sabem que, particularmente no segmento de tecnologia, celular, tablet, smartphone, notebook, grande parte desses componentes eles são fabricados, mesmo quando de marcas ocidentais, eles são fabricados em plantas industriais na China, né? Então havia um enorme interesse por comprar esses produtos direto dos seus fabricantes, direto dos seus distribuidores, e daí surge a opção de um serviço que possa fazer entregas pelo mundo todo. Vem a criação do AliExpress, que justamente ele tem dois principais diferenciais em relação aos outros e-commerces disponíveis, né? O primeiro é a grande variedade de itens, são mais de 200 milhões de itens diferentes, porque ele conecta lojas do mundo todo dentro da sua plataforma. E, em segundo lugar, o preço. Há uma pesquisa feita por uma consultoria chamada Price Survey, comparando o AliExpress aos outros marketplaces que atuam no Brasil. E, em média, dá uma diferença aí de 39%, 40% mais barato os produtos vendidos no AliExpress, né? O AliExpress tem uma participação muito bacana no mercado brasileiro, mas ela pode ser muito maior. No Brasil hoje, depois da pandemia, o e-commerce cresceu bastante, né? Então, os dados pós-pandemia indicam que 10% das vendas feitas no varejo são feitas pelo canal online no Brasil e 90% são feitas em lojas físicas, né? Para efeito de comparação, no Reino Unido ou na Coreia do Sul, cerca de 30% das vendas de produtos são feitas no canal online. Na China, que é o mercado mais avançado, 50%, metade das vendas acontece no mercado online, né? Então o Brasil, tendo apenas 10% do seu varejo no segmento online, ele tem espaço para crescer muito mais ao longo dos próximos anos. Então já deixo a pergunta, Felipe. Eu sei que você já trabalhou em outras empresas chinesas, né? Conhece bastante esse mercado aí de Big Techs da China. Por que o público brasileiro gosta tanto do AliExpress, né? Quer dizer, por que uma loja da China, do outro lado do mundo, com uma cultura muito diferente da nossa, né? Que a gente não entende muito bem, a gente, pessoas normais aqui, por que fez tanto sucesso assim? Quer dizer, como é que os chineses vão lá, fazem uma loja e dá certo aqui? Durante muito tempo foi exatamente como você descreveu, assim, criou-se uma loja que atendia o mercado brasileiro, as traduções dos itens ali disponíveis eram feitas de forma automática por algoritmos de tradução, os itens eram remetidos para o Brasil e feita a distribuição aqui pelos correios, né? Mais recentemente, não funciona exatamente assim. Hoje o AliExpress tem uma equipe no Brasil, tem outros meios de distribuição dos seus produtos, etc., né? Agora, o fator principal, que eu acho que responde pelo sucesso do AliExpress, é o fator preço, né? O usuário brasileiro, ele é um usuário apaixonado por tecnologia, mesmo as pessoas que pertencem às classes populares, que têm uma renda mais modesta, eles adoram comprar os produtos de tecnologia os mais avançados possíveis, né? O fato de hoje haver muitas lojas de marcas, lojas próprias de marcas famosas como Apple, Xiaomi, dentro do AliExpress, assim, também é uma coisa muito bem vista pelos brasileiros que gostam de produto com qualidade, né? Agora, esse elemento, o preço, foi um fator decisivo para fazer o AliExpress crescer ao longo dos últimos anos, né? E mais recentemente, de um ano para cá, ele vem recebendo outras melhorias e investimentos assim, para o público brasileiro, né? Hoje é possível pagar de forma parcelada, é possível receber encomenda rápido, né? Em torno de 10, 15 dias. Antigamente levava muito mais tempo para a encomenda chegar para as pessoas, né?
A gente sabe, inclusive, quando tinha, sei lá pra 2010, 2011, não sei, bem antes de eu conhecer a AliExpress, era uma coisa meio... Você comprava ali de um site chinês, você conseguia já fazer isso, pagava talvez com PayPal ou outro meio de pagamento que eu nem me lembro mais, mas você esquecia, e dali a alguns meses, chegava o produto, e ficava, caramba, eu tinha comprado isso, que legal que chegou. Você nem lembrava mais, né? É uma surpresa, assim. Quando estourou a pandemia para nós brasileiros, mais ou menos em março do ano passado, e houve um impacto muito grande no transporte internacional, a gente tomou uma decisão de fretar voos para o Brasil. Então hoje, nesse momento que a gente está falando, 4 voos semanais fretados, um avião 747 fretado, vem cheio de produto 4 vezes por semana da China para o Brasil. Isso foi necessário porque outros voos comerciais começaram a diminuir a sua frequência, e era a forma como a gente encontrou de entregar os produtos rapidamente, né? Agora, na prática, para o usuário, isso fez diminuir aí de 30 dias, 60 dias, que era o prazo antigo, para prazos que às vezes ficam em torno de 10 dias, um produto que você compra num distribuidor lá do outro lado do mundo, né? Que é um fator decisivo também para a pessoa tomar a sua decisão de compra, né? Ela quer comprar, quer pagar um preço baixo, mas quer receber o mais breve possível, né? Hoje está mais ou menos em torno de 10 dias as entregas, graças aos voos fretados. Recentemente eu senti isso na pele, Felipe. Eu comprei uma espuminha pro meu microfone e eu tava até falando pro Riga, né? É uma coisa bizarra que eu esteja recorrendo a um produto que tá lá na China. E é um produto que, cara, o custo de produção é alguns centavos, provavelmente, sabe? Eu paguei, sei lá, 20, 30 reais, o que também é muito mais barato do que as opções que eu encontrava no e-commerce aqui no Brasil, que já era na casa de 100, 200 reais uma espuminha. Mas eu paguei, ele veio pelo AliExpress Direct, então eu também não paguei o frete, né? E isso que é o pior de tudo, eu paguei super barato num produto que veio de graça também, gastei combustível de avião ali, e ainda consegui pagar mais barato, e um produto que eu não encontrei, né? Isso que é o principal, não encontrei também para comprar aqui no Brasil. Então achei interessante essa parte de ter os voos diretos para o Brasil, porque realmente é uma questão que eu tinha. Como lidar com essa distância enorme no momento que tem tanta loja, tanta empresa investindo em logística aqui no Brasil, que cai nessa questão que a gente sempre fala, né? O custo do Brasil é muito grande, né? Você conseguir operar aqui, principalmente na parte de logística, é muito difícil. Então eu queria entender como vocês lidam com isso, além de ter voos fretados, né? O que mais vocês fazem também? O voo fretado, ele resolve o problema da distância internacional, né? O que você descreveu, você comprou um produto de baixo custo, que é uma espuminha, mas era um tipo de produto específico que provavelmente você só encontrou ali no AliExpress, que te levou a tomar a decisão de compra, né? Como ele vem... Então, a variedade é um diferencial, coisa que leva as pessoas a procurar no AliExpress, né? Como ele vem no avião com muitos outros produtos, o frete, o custo de entrega, ele se dilui, né? Você tem outros produtos ali que estão pagando o custo desse transporte, né? Então, um produto baratinho, como uma espuminha, ela consegue vir aqui, provavelmente com frete baixo ou grátis, né? Que eu acho que deve ter sido o seu caso, né? Eu peguei o grátis que tava naquele AliExpress Direct, né? Isso, então, ainda coloquei uma capinha de celular na conta ali e não paguei frete nenhum. Que é um ótimo benefício, uma coisa que as pessoas levam muito em conta, né? Vou comprar um produto por 10 e seu frete é 5, 6, poxa, o frete é quase metade ou mais que metade do preço. É bizarro que o pessoal do Nordeste ou do Norte às vezes vai comprar alguma coisa que tem estoque aqui no Sudeste e o frete às vezes fica mais caro aqui dentro, né? Pro produto que tava em São Paulo. E aí eu trago uma coisa da China e o frete é grátis. Tipo, como? Há um desafio muito grande de você resolver a logística dentro do território brasileiro. Isso, todos os players de e-commerce enfrentam essa dificuldade, né? O Brasil ainda tem a sua matriz principal de transportes rodoviária, muitas rodovias assim esburacadas, o que aumenta o custo e o prazo também das entregas, né? Hoje, os voos fretados, eles vêm da China e pousam em São Paulo, e depois tem uma outra perna desse voo que vai para o Nordeste, né? Tem um centro de distribuição, se não me engano, no Recife. Então, isso pode facilitar muito a compra de usuários que estão no Nordeste, né? Aliás, o Nordeste é a região que mais compra do AliExpress logo após o Sudeste, né? O Sudeste é normal porque tem a maior população, né? Mas logo depois vem o Nordeste, à frente da região Sul, que é uma região que tem uma renda elevada, uma população grande também, né?
Inclusive o Sul é um mistério pra mim, porque parece que todas as encomendas internacionais do mundo vão pra Curitiba, e aí a gente não sabe, a gente fica torcendo ali pra liberar logo a receita. E eu queria entender, né, antigamente, lógico, demorava muito mais, a gente falava de meses, hoje a gente tá falando de dias, né, então 1, 2 semanas chegou, mas além do desafio de logística, né, de trazer lá do outro lado do mundo, tem a questão alfandegária, né, então tem um desafio de receita. Vocês trabalharam essa questão também para facilitar também a experiência de compra de brasileiros? Sim, sem dúvidas esse é um item muito importante. Se vai ser taxado ou não, uma coisa que a pessoa, o usuário quer saber, e 2, se for taxado, passar pela receita, o quanto isso vai impactar o meu prazo de entrega, né? A gente tem uma parceria com os Correios do Brasil. Quando os produtos estão chegando no Brasil, vai um lote de informação digital para o órgão responsável e ele sabe ali quais produtos estão entrando em território brasileiro. Então, de forma automática, ele libera muitos pacotes e alguns outros ele separa para conferência, né? Mas hoje você tem uma liberação acontecendo em questão de horas após o avião pousar no Brasil, né? Pela atual legislação local, qualquer produto abaixo de $50 ele é livre de taxação, produto para uso pessoal, né? Como o dólar está 5 e pouco, quer dizer, mais ou menos qualquer coisa que você compra entre R$250 ou um pouquinho abaixo, ele vai passar direto, não há nenhum risco de taxação, né? Agora, vamos supor que você compra um notebook caro e que ele vai ter algum imposto a ser recolhido. Se ele for parado na receita e você tiver que pagar alguma coisa, é possível você receber um alerta pelo aplicativo dos Correios, que é o nosso parceiro logístico. Aí você faz o pagamento pelo app mesmo e o produto segue para o seu destino, né? O que você falou sobre Curitiba é totalmente verdade. Assim, as pessoas que vivem em Curitiba elas têm um privilégio. Curitiba ou Florianópolis, ali, porque os produtos entram por lá, né? É uma região onde tem a estrutura alfandegária melhor. Então, quem mora lá e comprar produtos vai receber muito rápido, mais rápido que quem mora em São Paulo, por exemplo. E como é que fica, Felipe, se eu não gostei do produto, se, sei lá, não chegou o produto exatamente como eu queria? Como é que eu faço a logística reversa disso? Se eu quisesse devolver a minha espuminha de R$20, eu tenho como fazer isso? Você tem como fazer isso. No AliExpress hoje tem um serviço de atendimento em língua portuguesa, nativos de língua portuguesa atendem o usuário que quer fazer alguma queixa, dizer, o produto é diferente do que eu esperava, e ela recebe um código que te permite ir qualquer agência dos Correios e remeter esse produto de volta para o endereço aqui no Brasil. E aí um crédito é estornado ou para o seu cartão ou para a sua conta do AliExpress, né? Há uma categoria específica de produtos que quando você vai comprar tem um selinho ali escrito Free Return, que esse processo de devolução é totalmente gratuito, gera custo zero para o consumidor, né? Em alguns outros casos, o consumidor eventualmente tem que pagar o custo, o correio da cidade dele até esse parceiro aqui no Brasil para fazer a devolução. Mas é totalmente possível fazer a devolução e obter os créditos de volta, trocar o produto. Essa é uma questão que há mais ou menos 1 ano funciona dessa forma, assim, o que é muito cômodo para o usuário final. Inclusive, essa história de remeter o produto para um endereço brasileiro é interessante, né? Porque, sei lá, o Mobilon comprou a espuminha, ela veio lá da China, então teve um 747 que decolou e pousou para chegar até aqui com uma droga de uma espuminha de microfone que custou R$20. E aí, imagina, não gostei dessa espuminha. Ela, sei lá, ela é muito fina ou ela não encaixa direito no meu microfone. Vou mandar de volta. Daí, imagina um 747 indo de volta só com essa espuminha. Não dá, né? Então, mas me diz uma coisa, quando o cliente manda ali para um endereço brasileiro, por exemplo, esse produto pode, de repente, ficar aqui no Brasil, em vez de ser mandado de volta para a China, e, enfim, ter todo aquele trâmite, né, de importação, exportação e tal? É porque tem uma página no AliExpress, a gente tem até o link na pauta aqui, que a página é Produtos com Estoque no Brasil. Então é uma gama de produtos que já estão aqui, eu consigo comprar direto daqui? Exatamente, aí o preço que você vê lá tem zero chance de ter taxação ou qualquer outro tipo de coisa, porque ele já entrou no território nacional, já fez todo o processo de nacionalização. Então, você tem uma linha de produtos que já está no Brasil, portanto a entrega é muito mais veloz, mais rápida e tem o baixo custo e as vantagens
que são normais, tradicionais do AliExpress, né? Esses produtos eles são importados anteriormente e depois distribuídos aqui. Eles não são produtos devolvidos. Então, se o mobilhão devolve a espuminha dele, porque não encaixou lá, não vai para essa página para outro consumidor comprar. Essa espuminha vai para o nosso parceiro aqui, que vai analisar a razão de por que o mobilhão não gostou. Porque ela teve um defeito ou não. Ela estava em bom estado, é que não tem o tamanho exato, não encaixa no microfone dele. E ela é remetida de novo para o seu fabricante lá na China. Aí alguém vai dizer, poxa, mas é muito um produto de baixo custo fazer essa viagem 2 vezes. Isso é possível quando você tem escala, né? Quando você tem grande volume de vendas, porque você já tem as aeronaves se deslocando, você tem o trâmite entre os hubs de distribuição do Alibaba lá na China e os fabricantes e distribuidores, então esses produtos vão e voltam. Assim. Quando você tem escala, é possível fazer essas coisas e preservando o baixo custo, que é uma marca essencial do AliExpress, né? E que escala, né? Porque é um 747, né? Pelos meus parcos conhecimentos de aviação, é um dos poucos aviões que eu consigo, assim, só de olhar eu consigo identificar o que é um 747, né? Porque ele tem aquela testona lá, super... É um avião muito bonito. E é um avião grande com muita capacidade de carga também. Então, realmente você precisa vender bastante para compensar trazer a espuminha do mobilhão de lá, né? Quero aproveitar essa deixa do baixo custo, então, porque mês que vem, aniversário de 11 anos da AliExpress, e a gente aqui, consumidor de tecnologia, a gente quer saber o que tem de bom, né? Porque o aniversário geralmente vem junto uma quantidade grande de promoções, de ofertas. O que a gente pode esperar nessa data? O AliExpress vai celebrar 11 anos, seu 11º aniversário operando aqui no Brasil. Você sabe que no total, hoje o AliExpress ele atende mais de 220 países do mundo, né? Caramba! Acho que tem mais países atendidos pela AliExpress do que reconhecidos pela ONU, assim. Basicamente todo mundo. As Nações Unidas hoje reconhecem 192 países. Olha só. Então o AliExpress ele atende em 30 territórios a mais do que as Nações Unidas reconhecem como país, né? Ele tá no mundo todo, e é o 11º ano que ele atende os brasileiros. O Brasil é um mercado absolutamente especial. Você tem 5 grandes mercados, que são os 5 maiores consumidores de produtos AliExpress no mundo. O Brasil está entre eles, é um dos mercados mais importantes. Para essa semana específica, a gente vai divulgar no site, no aplicativo, em campanhas de mídia na televisão, na internet, muitos cupons de desconto, produtos com valor reduzido em 50%, 60%, e os promo codes assim, que basicamente permitem reduzir em $4 qualquer compra que você faz, né? Então você imagina, se você pagou R$20 na espuminha, ela deve dar $4 ou $5, né? Se a gente converter. Se for ver, praticamente de graça, né? Você pagaria... Se você esperasse a semana de aniversário, você pagaria $1 por ela. Olha aí. Economizaria 3. Então, fica uma dica para quem quer fazer, quem está precisando comprar algum produto específico. De fato, nessa semana de aniversário, você navegando pelo site aplicativo, você vai encontrar muitos códigos de desconto, né? O que te permite comprar o produto que você quer e abater uma boa parte do preço dele, o que é uma vantagem muito especial. E tem o código do Tecnoblog também, para quem quiser. O código é Tecnoblog3. Você pode usar ali entre os dias 29 de março e 4 de abril. E, Felipe, tá escrito aqui no nosso briefing, ó, até 70% de desconto. E com esses cupons que você falou, né? Quem quiser já pode aproveitar também o cupom Tecnoblog3. De 10% a mais de desconto pro usuário Tecnoblog. Você vê como são especiais. Olha aí. Bom, a partir de hoje, dia 24 até o dia 4 de abril, você tem um monte de descontos, abatimentos no preço que chegam a 70%. Importante usar o código do Tecnoblog para você ter um desconto adicional. Lembrando que os produtos podem chegar na sua casa entre 10, 15 dias, graças aos voos fretados, como a gente comentou. E qualquer compra que o usuário fizer, a partir de $10, ele pode parcelar em até 6 vezes, o que às vezes ajuda muito a organizar as contas de casa, né? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Manda aí seus comentários pra gente. Se esses aparelhos pequenos, não só iPhone, tá? A gente usou de exemplo pelo contexto, mas os Androids, se tivesse modelos pequenos
com o mesmo hardware, só que um preço mais acessível, vocês se interessariam em comprar eles ou investiriam mais ainda para comprar a versão grande? Comenta lá no Twitter, só marcar @tecnocast ou na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @Felipe Espósito. E @barba com 3 As no final. Esse episódio vai ficando por aqui, voltamos com o outro semana que vem. Até lá. Tchau. Até uma próxima. Falou!